você acessou este vídeo para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos, então, na lição de número 12. Estamos aí a cada semana, e Deus dando graça e vencendo, e cada dia mais maravilhado, feliz com as lições, sendo edificados. E com certeza será mais uma pré-aula para a edificação de cada professor, superintendente e também alunos. Lição de número 12, chegamos na nossa atividade dentro da temática Vivendo no Espírito, texto áureo, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que está em Gálatas 5:22. A verdade prática para a nossa aplicação diária tem como base da seguinte maneira: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Isso é uma verdade que quase que incontestável, porque o avivamento espiritual, de fato, ele traz essa realidade de vida que é gerada pelo Espírito Santo de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, nós vamos encontrar em Gálatas capítulo 5, 19 ao 25, que é uma leitura muito interessante, que há uma lista aqui das obras da carne, o fruto do Espírito, e uma conclusão belíssima do apóstolo Paulo dentro da sua teologia, dentro do versículo 25, que ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então Paulo, ele aborda, após ele apresentar as obras da carne e também o fruto do Espírito. E ele faz essa belíssima narração, dizendo que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu quero, dentro desta lição, nessa pré-aula, abordar alguns assuntos, obviamente, dentro da nossa temática e dos objetivos, querendo apresentar algumas questões que, como viver no Espírito estando no mundo acelerado? É uma pergunta até que interessante. Como viver no Espírito, vivendo neste mundo completamente acelerado? Depois, você sabe o real significado dos termos a carne é fraca, mas o Espírito está pronto? O que significa isso? Fique até o final, que eu vou dizer algo aqui sobre essa palavra de Jesus Cristo aos discípulos, que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, que é um versículo bíblico que muitos têm interpretado de uma forma completamente errada, sobre a questão da fraqueza da carne e sobre a questão da prontidão do nosso espírito. Fique até o final e confira comigo. A outra questão que eu quero abordar nesta noite é qual a causa, o motivo da guerra entre o espírito e a carne. Qual é o motivo dessa batalha, deste duelo, desta guerra? E depois, encerrando, quem anda no espírito significa que não tem desejos carnais? O que você acha? O que os seus alunos pensariam sobre esta questão? Quem anda no Espírito, porque Paulo aconselha que nós devemos, então, andar no Espírito, mas quem anda no Espírito significa que não tem desejos carnais? E como, então, conciliar este desejo de andar no Espírito contra as batalhas carnais e guerras que nos sobrevêm? Fique até o final e vamos tentar aqui, em pouco tempo, tentar dar esta explicação. Meus irmãos, vejam bem, nós temos uma característica neste tempo moderno que parece ser algo assim fora do comum. Nós nos movemos numa velocidade muito acelerada. Estamos inseridos dentro de um contexto muito rápido. As coisas se resolvem rápido,
tudo é muito rápido, o nosso dia é muito rápido, a nossa tarefa, então, é muito rápida. Hoje, não é fácil, ou seja, vivermos de acordo com aquilo que Deus pediu para que vivêssemos. No entanto, isso não é justificativa para não vivermos no Espírito. Hoje é muito fácil nós estarmos atarefados. É muito fácil hoje nós nos envolvermos com tantas coisas, com tantas tarefas, com tantas questões desta vida diária, que nós não vemos dificuldade alguma para que nós possamos estar atarefados. Vejam bem, disse um velho sábio da antiguidade, abre aspas, há mais coisas boas na vida do que correr cada vez mais rápido. Olha que visão que um velho sábio teve há muitos séculos atrás. Há mais coisas boas na vida do que correr cada vez mais rápido. Ele diz que nós não estamos parando para contemplar as coisas boas da vida e estamos vivendo muito rápido demais, muito acelerado. E com isso, nós deixamos então de contemplar as maravilhas de Deus, de contemplar a criação de Deus e até mesmo de vivermos no Espírito. Estamos diante de uma obra que é um desafio para nós nesse tempo moderno ou pós-moderno, que é viver no Espírito. Hoje tudo é rápido, hoje aprenda rápido, o lema hoje é case rápido, faça isso da melhor forma, mas de uma forma rápida, desfaça disso mais rápido, tudo é mais rápido, tudo é acelerado, que parece que o dia de 24 horas não é mais o suficiente para nós vivermos. E com toda essa aceleração deste mundo pós-moderno, as coisas parece que estão ficando cada vez mais descartáveis, porque tudo é muito rápido e tudo aquilo que é feito com muita rapidez talvez não tenha lá uma certa estrutura. E na vida espiritual também é dessa forma. Quando nós não temos tempo para orar, para jejuar, ou vamos ler a Bíblia de forma rápida, só para dizer que lemos a Bíblia, isso é muito superficial, se torna uma espiritualidade muito abstrata. Então nós devemos aconselhar os nossos alunos que ler a Bíblia, ter um devocional com Deus, não pode ser de forma alguma acelerado. Tem que segurar um pouco, nós temos que ter tempo para ficar a sós com Deus, ter comunhão com Deus. Pergunte aos seus alunos quanto tempo eles ficam na presença de Deus. Isso é importante. Para quem está vivendo no Espírito, isso é muito importante. O tópico primeiro da nossa lição aborda a vida no Espírito. Aí nós vamos ter o quê? Andando no Espírito, por que andar no Espírito e como andar no Espírito? Essa pergunta é importantíssima. Porque nós falamos de viver no Espírito, de andar no Espírito, mas como andar no Espírito? O subtópico 3 da lição, ele aborda uma questão interessante que o autor colocou. Portanto, para o crente andar em Espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro dele, ser guiado pelo Espírito e ser cheio. Então aqui nós temos uma trilogia. Nós temos ter o Espírito, ser guiado pelo Espírito e ser cheio do Espírito. E para que isso aconteça, nós precisamos ter tempo para Deus. Nós precisamos viver neste mundo acelerado, mas puxar um pouco o freio da nossa consciência e fazer uma autoanálise de que nós precisamos ter um tempo a sós com Deus sem estar envolvido com a velocidade que este mundo impõe. Buscar a Deus não requer velocidade. Buscar a Deus requer passo a passo. E fazendo assim, nós estamos então andando no Espírito. Nós estamos então começando a andar no Espírito, porque o Espírito requer de nós tempo para se colocar diante da sua presença. Então, o tópico de número 1, ele vai falar desse andar no Espírito. E há somente duas maneiras, duas formas do cristão andar no Espírito. Há somente duas maneiras do aluno da escola bíblica dominical andar na vida. Ou ele anda na carne, ou ele anda no Espírito. Não tem outra opção. Ou é carne, ou é Espírito. Ou é Deus, ou é o mundo. E viver no Espírito significa estarmos dedicando tempo para Deus, para que possamos construir um relacionamento com Deus,
para que possamos, então, estar construindo uma amizade para com Deus. Então, frise o tópico 1 e explicando sobre esse andar no Espírito que não deve ser acelerado. Andar não é correr no Espírito. Andar é passo a passo no Espírito e é produzir uma intimidade com Ele. É uma vida de oração, é uma vida de jejum, é uma vida de busca diante de Deus para que possamos, então, vencer, no nome de Jesus, esta batalha contra, então, a nossa carne, que nos impulsiona, que nos leva a isso. Em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo nos ajuda a entender essa diferença do ministério espiritual da graça e o ministério carnal da lei. Porque Paulo está falando aos cristãos da Galácia, porque eles estavam sendo influenciados pelos judaizantes. Ou seja, era uma guerra. A lei dos judaizantes, de forma alguma, poderia proteger os cristãos e mostrar o melhor caminho. O melhor caminho é o espírito de vida, é esse andar, é esse viver no espírito, é essa intimidade que nós devemos ter, é essa comunhão que nós devemos buscar com o Espírito Santo de Deus. Então essa guerra, essa batalha ali que Paulo estava escrevendo aos Gálatas, era uma batalha por causa das regras judaizantes que estavam sendo infiltradas na igreja, fazendo com que os cristãos abandonassem o verdadeiro cristianismo, o espírito de vida, o andar no espírito, para voltar às práticas antigas dos judaizantes. Então não havia como eles conseguirem manter esta vida de intimidade com o espírito, querendo viver nas regras dos judaizantes, porque eram obras da carne, eram obras da lei, eram obras que não trariam de forma alguma nenhum tipo de benefício. Eram obras que mexiam com a velha natureza humana. E Paulo estava atento a isso. Então ele escreveu aos crentes da Galácia sobre esta questão. Veja bem, alerte os seus alunos, meu amigo professor, alerte-os dizendo o seguinte: a velha natureza, ela é capaz de simular o fruto do Espírito, mas a velha natureza, de forma alguma, ela é capaz de produzir o fruto do Espírito. Ela tem condições de simular o fruto do Espírito, mas a velha natureza, ela nunca vai produzir o fruto do Espírito. O que produz o fruto no Espírito é andar no Espírito, é conviver com o Espírito, é estar entregue ao Espírito Santo de Deus. Veja bem, o tópico 2, o confronto entre a carne e o Espírito. Aqui o autor coloca carne e Espírito. Ele define o que é a carne e as obras da carne, que são aquelas obras de prostituição, de bebedeira, de rancor, de vícios e outras coisas mais. Então o autor aqui ele destaca este confronto, ele coloca isso. Então qual é a causa da guerra entre o espírito e a carne? Qual é a causa? Você pode perguntar ao seu aluno. Qual é a causa da guerra entre o espírito e a carne? A causa, ela é simples, são os desejos. Os desejos da carne é um, os desejos do espírito é outro. Então, esta é o motivo, a causa do conflito diário entre a carne e o espírito. São os desejos, eles são diferentes, eles não são iguais. Aqui o autor coloca no tópico 2 que a natureza carnal ela é herdada de Adão e alimentada pela cobiça da carne. Mas o que é a carne? A carne, então, é aquele aspecto da natureza humana que continuamente nos leva a pecar. É um aspecto, então, da nossa natureza humana, que hoje, graças a Deus, foi regenerada pelo Espírito de Deus, e que nos leva continuamente a pecar. Então, é importante destacar que nós também, sozinhos, não somos capazes de vencer os desejos da carne. Frise isso para a sua classe. Nós, sozinhos, não somos capazes de vencer a carne. Precisamos da graça. É graça sobre graça. Precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus, para que possamos viver no Espírito.
para que possamos crescer nesta comunhão. Mas é o seguinte, eu levantei uma questão. Quem anda no Espírito significa que não tem desejos carnais? Como explicar isso então aos nossos alunos? Porque Paulo ele está cobrando aos crentes da Galácia e a nós também para andarmos no Espírito. Mas aí surge uma questão. Quem anda no Espírito significa então que não tem desejos carnais? Tem. Não significa que andar no Espírito vai nos isentarmos de termos desejos carnais. Os desejos carnais vai prevalecer por causa da nossa natureza caída. Só que prevalece, superabunda a graça de Deus, que vai superabundando. Então, o que acontece? Viver no Espírito não significa que nós não temos, então, desejos carnais. Só que há uma diferença. Nós temos desejos carnais, mas quem vive no Espírito não cede aos desejos carnais. Quem está vivendo no Espírito, ele tem graça de Deus para suportar, então, os desejos carnais. O sentimento vem, mesmo andando no Espírito, mas a diferença é de quem anda no Espírito, vive no Espírito, é que não vai ceder a estes desejos. Ele vai, pela graça de Deus, vencer esses desejos carnais. Ele vai conseguir vencer esses desejos. E o tópico 2, essa obra da carne, seria importante, professor, você pedir para que seus alunos leiam ali as obras da carne e você rapidamente as explique, para que eles possam compreender mais. Só a leitura já é uma explicação. Então, explique a eles que viver no Espírito não isenta-nos de termos desejos carnais, mas a diferença está em não ceder ao desejo carnal. Tópico 3, o avivamento pelo fruto do Espírito. Olha que coisa linda. Paulo, então, vai ensinar, depois da lista, o fruto conhecido, do Espírito, que é o amor, a bondade, a benignidade. São os 9 aspectos do fruto do Espírito. E contra, então, este fruto, não há lei. Tá? Não há lei. Mateus 26, 41, Jesus Cristo disse, depois que ele estava orando, chegou aos discípulos e disse que eles não suportariam, não podem vigiar comigo 1 hora, orar 1 hora. E aí Jesus fala assim, o Espírito, verdadeiramente, ele está pronto, mas a carne está fraca. O que ele quis dizer com isso? Muitos interpretam isso errado. Vamos lá. Quando Jesus quis dizer que o Espírito está pronto, ele quis dizer que o nosso espírito, ele está pronto para buscar a Deus. Por quê? A nossa regeneração, ela aconteceu no nosso espírito. Então, o nosso espírito, no ato da regeneração, foi preparado para buscar a Deus, para ter intimidade com Deus. E aí, quando ele diz que a carne é fraca, não significa que a carne é fraca para pecar. A carne, ela é forte para pecar. Significa que a carne é fraca? Jesus quis dizer que a carne é fraca para se comprometer com as coisas do Espírito de Deus. Então vamos lá, o Espírito está pronto para buscar as coisas de Deus. E quando Jesus diz que a carne é fraca, não é porque a carne é fraca para pecar. Por quê? A carne é forte para pecar, ela é violenta para pecar. Mas a carne é fraca significa que Jesus queria dizer que a carne é fraca para buscar as coisas de Deus, para se envolver com as coisas de Deus. Então a carne ela vai sempre protestar contra o desejo do Espírito. Então, neste momento, eu quero dizer a você, meu amigo professor, faça com que os teus alunos tenham comunhão com Deus, alertando a eles que eles precisam desacelerar neste mundo e buscar a presença de Deus e não queira buscar a Deus de forma acelerada, porque o nosso espírito já está pronto para buscar a Deus e a nossa carne ela é fraca para desejar as coisas de Deus, mas para pecar a carne é fraca, é muito forte, melhor dizendo. Então, faça com que os teus alunos vivam no Espírito
Ensine a eles que eles precisam desacelerar e entrar no quarto da oração, da comunhão, porque assim nós teremos um avivamento espiritual, assim nós teremos o poder de Deus. Vivendo no Espírito, nós iremos vencer e teremos um avivamento. Meu amigo professor, superintendente e aluno, Deus o abençoe e que esta pré-aula possa servir de auxílio, de consolo e de edificação para você. Lembre-se, o espírito está pronto para buscar a Deus. A carne é fraca porque ela não tem condições de buscar a Deus. Ela não está preparada para isso. Deus abençoe, no nome de Jesus, e boa aula para vocês todos. Que Deus assim nos abençoe. Amém.